Pessoal, vamos lá? Bom dia para todo mundo. Então, na semana passada a gente deixou para vocês como atividade responder os exercícios da página 334, 335 do livro extensivo, né, do programa SAI Digital. Então, a ideia é a gente corrigir esse exercício aqui hoje e terminando essa correção, a gente vai dar então um andamento para o próximo conteúdo, que seria a frente C de vocês aí, no caso, que seria então para a gente estudar essa parte final do livro de eletrostática. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte lá também, para vocês fazerem essa parte antes de pegar o livro 2 de vocês, tá? Então vamos lá, nossos exercícios, né? A gente passou para vocês então essas questões que a ideia é sobre composição de movimentos, né? Então vamos discutir sobre elas aqui. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntem lá no fórum que a gente criou, ou então pergunta lá no Telegram e a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês. Beleza? Vamos lá então. Questão 1, pessoal. Tem essa figura aqui, vou chegar próximo aqui para vocês verem, tá? Essa figurinha aqui. Tá falando então que tem um avião, que a finalidade desse avião é abastecer regiões que são isoladas. Ele voa em linha reta horizontal e solta os objetos quando está em determinada altura, e esse objeto, então, esse item, essa comida ou esse item vai cair nessa região. Ele está falando o seguinte: desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos será a forma de uma. O que a gente tem que entender, pessoal? Quando eu tenho um objeto soltado, ou seja, fazendo um movimento oblíquo, eu tenho que entender o seguinte. Por exemplo, se eu soltar esse objeto aqui, ó, vocês estão vendo ele movimentar em linha reta. Só que para quem está olhando de lado, ele está fazendo uma parábola. Então o que a gente fala? Para quem está no avião, que é o caso de vocês, vai ver esse objeto caindo verticalmente em linha reta. Para quem está no chão, vai ver esse objeto caindo formando uma parábola. Ou seja, quando a gente lê então as alternativas, letra A, ela é uma parábola para quem está no avião, errado. Letra B, é linha reta vertical do ponto de vista do observador que estiver no avião. Ou seja, aqui está a nossa resposta certa. Então, número 1, letra B. Vamos ver, letra C. Linha reta vertical para quem está na terra, errado. Letra D, linha reta horizontal para quem está no avião. Ou seja, para quem está no avião vai ver uma linha reta horizontal, ou seja, vai ver movimentando reto assim, errado. É reto, mas de maneira vertical. E letra E, é a mesma figura para qualquer observador, porque a trajetória não depende do referencial, totalmente equivocado, né? Então, número 1, letra B. Número 2, tem um quadro, vou mostrar para vocês aqui esse quadro também. Esse quadro aqui, tá? E aí, o que ele fala? 4 bolas foram lançadas horizontalmente do espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Então aqui está a mesa, vamos supor, né? Vamos tentar fazer um desenho aqui representando. Aqui está a mesa e aqui então vai ter as 4 bolas sendo lançadas horizontalmente dessa mesa. E aí falou o seguinte: a tabela ela deu uma bola era de chumbo, uma era de vidro, uma de madeira, uma era de plástico. E aí cada uma, a de chumbo e a de vidro saíram daqui com velocidade de 4 e a madeira e o plástico saíram daqui com velocidade de 2. E aí o tempo de queda, logicamente, falou tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E ele quer que você faça a relação entre os tempos de queda. Pessoal, em queda livre, o que vocês têm que lembrar? Em queda livre, a velocidade inicial e a posição inicial, na realidade, desde que seja a mesma posição inicial, né, para ficar bem claro, elas não importam. Então, o que vai importar para mim? Em queda livre, quando eu quero achar a altura, basta eu usar essa fórmula aqui, ó. Ou seja, H é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, ou seja, para mim achar o tempo, eu tenho que olhar a altura e tenho que olhar a gravidade. E a altura deles aqui não foram as mesmas? Ou seja, não é da mesma mesa que estão sendo lançados? A gravidade também não é a mesma porque estão no mesmo lugar? Resumindo, então o tempo de descida é igual, indiferentemente da velocidade inicial deles. Então, o número 2 é que o tempo 1 é igual ao tempo 2, que é igual ao tempo 3, que é igual ao tempo 4. Não tem segredo. É só o tempo que vai justificar aí, que é exatamente a alternativa D. Ou seja, então a velocidade não interessa. O que interessa são a altura e a gravidade. Como é a mesma para todo mundo, então o tempo também vai ser igual para todo mundo. Beleza?
Número 3. Vou apagar esse aqui, para não atrapalhar a gente. E aí vamos lá. Número 3. Um objeto foi lançado obliquamente a partir da superfície plana e horizontal, de modo que o valor da componente vertical de sua velocidade inicial era VOY igual a 30 metros por segundo. Vamos escrever isso aqui, né? Ou seja, VOY é igual a 30 metros por segundo. E da componente horizontal, ou seja, VOX, era 8 metros por segundo, 8,0 metros por segundo. E falou que a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, o alcance horizontal do objeto foi D. Então, primeira coisa que a gente tem que entender aí, pessoal, seguinte, se eu pegar essa velocidade em Y aqui, eu acho qual que é o tempo de queda dele, não acho? Ou o tempo de subida, como queira. Só que ele está falando do alcance horizontal. Então eu estou lançando ele, ele vai subir, depois ele vai descer. Eu quero o tempo total. Se eu achar o tempo que ele demorou para subir, logicamente, se eu multiplicar por 2, eu acho que o tempo que ele demorou para subir e depois o tempo que ele demorou para descer. Concordam comigo? Então, se eu pegar a minha formulazinha lá, ó, V igual VOY mais... Só que aí lembra que não é mais GT porque ele está subindo. Então aqui no caso vai ser menos GT. Mas eu vou mudar o valor aqui agora. Então aqui vai ficar... Opa! Como ele vai subir? Qual que é a velocidade final dele lá quando ele chega lá no ponto máximo? Não é 0? Velocidade inicial 30 menos a gravidade 10t. Passo 10 para lá, então o seu tempo aqui foi 3 segundos. Ou seja, o tempo total, então, vai ser 6 segundos. Isso a gente está olhando, então, em relação ao movimento de subida, o movimento vertical. Agora, se eu estou falando de alcance, pessoal, o alcance não é na horizontal? Se é na horizontal, o que eu uso, então? V igual a ΔS sobre ΔT, certo? Qual que é a velocidade minha? 8. Qual que é o ΔS? É o que eu estou procurando, que é o meu alcance. E qual que é o tempo total? 6. Então, ΔS vai ser 48 metros. Ou seja, o alcance dele 48 metros. E a letra que corresponde a 48 metros aí, letra C. Então, número 3, letra C. Vou deixar aí, que se alguém quiser tirar um print, fica à vontade. Esse daqui, então, foi nosso número 3. Número 4. Vamos para o número 4 agora. Número 4. Fala que uma bola rola sobre uma bancada horizontal e abandonada com velocidade VO, caindo até o chão. As figuras representam a visão de cima e a visão de frente desse movimento, mostrando a bola em instantes diferentes durante sua queda, até o momento que ela toca o solo. Então aqui está a visão de cima da mesa e aqui está a visão de frente, ou seja, a visão lateral. E aqui então está a bolinha caindo. Ela caiu então por 1,25 metros, né? E na horizontal, o alcance dela foi 2,4 metros. Tá vendo aqui no desenho? E falou para a gente usar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar e considerando as informações da figura, ele está pedindo um módulo da velocidade inicial. Essa é a número 4 nossa. Então, número 4, eu tenho de novo o movimento na horizontal. Vou separar esses dois movimentos aqui e tem um movimento na vertical. Aqui, pessoal, a mesma coisa, viu? Aqui eu estou considerando a vertical e aqui eu estou considerando o movimento da horizontal, o alcance. Beleza? Aqui também, a horizontal e vertical. Se eu considerar esses dois aí, movimento horizontal e vertical, o movimento horizontal, lembra da S igual a SO mais VT? Então aqui eu vou ter X igual a XO mais VOX vezes T. Isso daqui então da horizontal, correto? Só que no exercício falou que a velocidade inicial é VO, não esquece disso. E mais um detalhe, lá fala, ó, vamos voltar aqui, ó,
que elas vão sair e vão dar 1,25 caindo e chegando ao chão. Então a posição inicial dele, da onde ele parte, lembra que a gente está considerando ela como 0. E ele vai chegar em 1,25, ou melhor dizendo, no alcance final, né, 1,25 é a altura, perdão. O alcance que ele vai ter de 2,4. Então eu vou trazer de novo a imagem para vocês verem. A imagem de cima. Então ele está partindo daqui do ponto 0 e ele vai andar 2,4, que é a posição final dele, tá? Ou seja, se eu considerar isso daqui, eu descubro então qual que é a relação entre a posição e entre, logicamente, a velocidade inicial e o tempo. Por quê? Porque como a posição dele é 0, eu tenho então que o x é igual à minha velocidade inicial vezes o tempo. Eu tenho essa relação aqui na horizontal. E na vertical, se eu considerar na vertical, eu vou colocar aqui, ó, y igual yo. Estou falando y para não confundir com o x dali, tá? Mas essa é aquela forma do sorvetão. S igual a SO mais VOT. Então aqui vai ser mais VOYT mais GT ao quadrado sobre 2. Porque ele está caindo, então aqui é positivo mesmo, né? Aliás, primeiro ele sobe, né? Para depois ele cair. Mas vamos lá, vamos conversando aqui na vertical. Então você vai ter... Primeiro, a velocidade, ele estava parado e aí ele vai cair. Então a velocidade inicial aqui vai ser 0. Concorda comigo? Depois, pessoal, quando você pega aqui o YO, que é a posição inicial dele, a gente tem que lembrar que ele está em qual posição em relação a essa mesa. Ou seja, ele está a 1,25. Concorda comigo? A gravidade, ela adotou a gravidade como 10. E aí vamos voltar aqui de novo para mostrar para vocês um desenho, né? Que ele mostrou que a gravidade é 10. Certo? Vamos lá. E logicamente, ali então, eu estou usando minha gravidade como 10. Então vai ficar mais 10 t ao quadrado sobre 2. Ou seja, o y vale 1,25 5t ao quadrado. Ou seja, então eu já fiz duas relações, né? Eu fiz uma relação que tem a ver com a horizontal e uma relação que tem a ver com a vertical. Agora, pessoal, pensa o seguinte, quando a bola toca o solo, ou seja, quando ela chega no chão, ele saiu da altura 1,25, ele está chegando em que altura? Né? Na altura 0? Concordam comigo? Ou seja, ele não está saindo de uma altura e está chegando na outra altura? E aí, não esqueçam, né? O que a gente está falando então? Ele vai percorrer essa distância de 1,25. Eu prefiro pensar da seguinte forma, tá? Aqui eu estou considerando como a altura inicial 1,25 e chegando na altura 0. Só que, só para a gente pensar certinho no exercício mesmo, e eu vou fazer para vocês da maneira que eu acho que é certo, eu vou mudar aqui, ó. Por que eu vou mudar, pessoal? Vou explicar para vocês por que eu vou mudar. Porque ele parte de uma posição 0, e chega na altura, ou seja, na descida de 1,25. Então ele está percorrendo 1,25 de altura. Então eu vou pôr aqui 1,25 e aqui sendo 0. Tá? Ou seja, eu vou ter, e aqui sendo o valor que eu estou querendo, que é YO. Ou seja, então eu tenho que o YO é igual, vou apagar tudo aqui agora para a gente refazer aqui, né? 1,25 menos 5t ao quadrado. Tá? Deixa eu só pôr um carregador aqui, que deu o sinal que tá acabando. Aqui, que senão daqui a pouco tudo desliga e não vai dar muito certo. Isso, vamos continuando aqui então. E aí vamos lá então, pessoal. Lembra, quando ele chega no chão, a posição dele então vai ser qual posição? 0. Então aqui vai ficar 0 igual 1,25 menos 5t quadrado. Ou seja, 5t quadrado igual 1,25. Ou seja, t quadrado igual 1,25 dividido por 5. T quadrado igual a 0,25. T é igual mais ou menos raiz de 0,25. Então, T é igual a mais ou menos 0,5 segundos.
Agora, tem como eu falar que ela andou menos 0,5 segundos? Não. Então, o tempo que eu vou observar aqui, 0,5 segundos positivos. Agora, lembra daquele valor inicial que a gente tinha lá, pessoal? Qual que é a distância que ele mostrou que ele andou no horizontal? Não foi 2,4? Velocidade é o que ele quer. E qual que é o tempo que a gente acabou de achar? 0,5. Então, vai ficar VO igual 2,4 dividido por 0,5. Quanto que é o VO, então? 4,8 metros por segundo. Essa, então, é a resposta. Vamos ver se tem alternativa aí no livro. Ou seja, letra D. Essa, então, é a resposta número 4. Vou deixar vocês observarem aí, repetindo, então. Estou considerando que, então, que a minha posição final, ou seja, lá na altura, é 1,25. E a posição do chão, então, que é a que eu quero chegar, que é a posição 0. Beleza? Eu considerei de jeito que eu acho que fica melhor o entendimento. Porque quando a gente fala em relação ao nível do chão, a altura inicial, então, é a que ele está no chão. Não é a que ele está na altura, né? Que ele está saindo daquele ponto. Beleza, pessoal? E aí vocês fazem, então, essa resolução. Vou deixar aqui sair da frente para vocês poderem tirar algum print. E vamos seguir, então, para o próximo exercício, que é o número 5. Vamos lá. Que é o número 5. Ficou muito vermelho, deixa eu passar um paninho aqui só para melhorar aqui. Vamos lá. Número 5. O que o número 5 fala, pessoal? Considere a figura abaixo no qual Michele utiliza uma bola de tênis para brincar com seu cãozinho Nonô. Vou mostrar aqui para vocês a figura também. Aqui então está a Michele, ela está lançando a bola com 14,4 km por hora. Ele sai então de uma altura de 1,8 e tem a trajetória da bola então que ela está sendo realizada. Aí está falando o seguinte. Nessa situação, Michele arremessa a bola na direção horizontal para que Nonô corra em sua direção e a pegue. Ao ser arremessada, a bola sai da mão da Michele com velocidade de 14,4 km por hora e de uma altura de 1,8 metros em relação ao chão. Nesse instante, Nonô encontra-se junto aos pés da sua dona. Dadas essas condições, o tempo máximo que Nonô terá para pegar a bola antes que a mesma toque no chão pela primeira vez ou seja, ele tem que pegar a bola, então, antes dela tocar no chão. Concordam comigo? Isso, pessoal, esse número 5, exercício muito simples de queda livre. Muito simples de queda livre. Ou seja, qual que é, então, a questão de queda livre? H, G vezes T ao quadrado sobre 2. Certo? Qual que é a altura que o exercício mostrou ali mesmo que ele está falando? 1,8. A gravidade, 10, t quadrado sobre 2. Então, 1,8, 5, t ao quadrado. Certo? Aí agora, o que a gente pode fazer então aqui, né? Essa era uma opção, outra opção que você pode fazer também, se você quiser deixar o 2,3,8 aqui, vezes 1,8, talvez seja mais interessante por causa da questão de dividir por 10 depois. Mas tanto faz. Vai ficar t ao quadrado igual a 1,8 dividido por 5. Vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho? 1,8 dividido por 5 vai ficar 18 dividido por 50. Não é isso? 0, né? Então vai ficar, eu posso cortar agora os dois zeros aqui se eu quiser, né? Certo? Então 3 vezes 5, 15. Sobrou 3. Coloco um zero aqui, então 6. Então, 0,36. T vai ser igual a mais ou menos raiz de 0,36. Então, T vai ser igual a mais ou menos 0,6 segundos. Ou seja, qual que é o tempo que leva para a bola cair? 0,6 segundos. Se esse é o tempo máximo, então, para a bola cair, obviamente, então, é o tempo máximo que o cãozinho tem para pegar a bola, porque senão, logicamente,
ele vai deixar ela cair no chão. E o exercício falou que ele tem que pegar ela antes de cair no chão. Então ele tem que pegar ela antes de passar 0,6 segundos. E aí vamos ver se tem essa alternativa. Letra B. Ou seja, então número 5, letra B. Muito simples o exercício, né? É só você calcular então em relação à queda livre. Usa a formulazinha normal de queda livre e você acha então o tempo de queda. Automaticamente acha o tempo que a gente está precisando. Vou apagar só o rascunho aqui do lado. E já vamos passar para o próximo aqui. Para a gente terminar e passar para o conteúdo. Para não precisar fazer mais vídeos aí, né? Vamos lá, pessoal. Questão 6 de vocês aí agora. Que teve até uma colega de vocês que perguntou lá no fórum sobre essa questão 6, que falou que estava em dúvida dela, né? Então vamos conversar sobre ela aí, sobre essa questão 6 aqui. Vamos lá. Questão 6. Questão 6 fala o seguinte. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante. Então, no movimento horizontal é movimento uniforme, certo? Velocidade constante. E no ponto A, ele abandona um objeto de dimensões expressíveis que, ao cair do instante, cai sob a ação exclusiva da força-peso e toca o solo no plano horizontal no ponto B. Então, ele vai fazer esse movimento e cair aqui no ponto B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes diferentes. Então, aqui está o A, aí passou a distância D, ele chegou aqui, mais dele chegou aqui e mais dele chegou no chão. Então, quer dizer que ele andou uma distância de 3D aqui na horizontal. Beleza, pessoal? Tranquilo? E a primeira distância aqui foi 20 metros. A primeira altura que ele andou no primeiro ponto ali foi 20 metros. E aí ele vem. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura H de sobrevoo desse helicóptero é igual a... Está perguntando a altura de sobrevoo. Vamos pensar juntos aí. De novo, eu tenho um movimento. Vou colocar aqui questão 6, lembrando que essa daqui é a 5, né? Eu tenho um movimento da horizontal e tenho um movimento da vertical. De novo, eu tenho os dois movimentos. Da vertical, vamos jogar aqui, ó. H igual a HO mais VOYT mais GT ao quadrado sobre 2. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Se eu substituir nessa fórmula aqui, ó. Aqui, se eu pensar em relação a esse primeiro ponto, pessoal, ó. Que foi a minha altura que ele deu. Se eu pensar em relação a esse primeiro ponto. Então, ele está partindo da altura inicial, vai chegar na altura 20. Então vamos colocar lá. Ele chegou na altura 20. Ele partiu da altura 0, que é a altura inicial que a gente está considerando o movimento. Aí depois, ele está com velocidade desprezível porque ele começa a cair a partir daquele momento inicial. Então ele estava com velocidade 0 porque ele estava em repouso dentro do helicóptero, né, o objeto. Então 0 vezes t mais 10t ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar 20 igual a 5t ao quadrado. Certo, pessoal? 20 dividido por 5, 4. Então t é igual mais ou menos raiz de 4. T é igual mais ou menos 2 segundos. Que foi o que ele gastou naquele espacinho ali. Certo, pessoal? Agora, o que a gente tem que ter de noção, né? Presta atenção. Não existe tempo negativo. Então, logicamente, eu já sei que o tempo que ele gastou para chegar naquele lugar foi 2 segundos. Se eu vim no plano horizontal lá, de velocidade igual a ΔS sobre ΔT, eu vou ter o seguinte. A minha velocidade vai ser ΔS dividido por 2. Concordam comigo? Se eu quiser isolar ali o ΔS, eu vou ter que o meu ΔS vai ser 2 vezes a minha velocidade. Certo, pessoal? Mas, voltando ao meu exercício. Isso que eu estou fazendo, eu estou considerando apenas uma parte. Mas são quantas partes aqui mesmo que ele vai deslocar no total? Por quê? Porque ele quer saber em relação à altura que ele tem no total. E se eu quero saber a altura, eu tenho que saber então o tempo total que ele gastou para cair. E o tempo total não foi só 2 segundos, porque 2 segundos ele gastou num pedacinho, mas são 3. Então, vamos jogar aqui de novo. Ó, velocidade é igual ΔS sobre ΔT. Certo? Vamos lá. O que é a velocidade que você acabou de achar aqui em cima? Ó, que eu posso substituir ali? ΔS sobre 2. Certo? Tranquilo?
que é igual ΔS sobre 2 lá daqui também. Resolveu fazer isso daqui? Resolveu. Por que você fala que resolveu, professor? Porque aqui, pessoal, ó, não é ΔS, porque esse ΔS que eu estou fazendo aqui agora, ó, eu estou falando do total. Do total. Então, meu total, se eu chamar esse ΔS inicial lá de D, ou seja, ele andou uma distância D em 2 segundos, aqui vai ser 3D. Concorda comigo? Ou seja, então, aqui não vai ser 2, vai ser o quê? ΔT total. Vou chamar aqui de T total. Ó. Eu quero tempo total. 2 segundos foi no primeiro pedacinho que você utilizou. Eu quero saber o total. Então, vou responder isso aqui agora. Eu posso cortar D com D, mas não vou cortar por enquanto não. Aqui vai ficar ΔT total vezes D é igual... Opa! 3 vezes 2, né? 6D. Então, ΔT total vai ser 6D dividido por D. Ou seja, o meu ΔT total, então, vai ser 6 segundos. Esse daqui, então, pessoal, foi o tempo que ele gastou para chegar no chão. Agora, se ele gastou esse tempo, agora dá para saber qual foi a altura total que ele andou, ué. Vamos lá de novo. H é igual a HO mais VOYT mais GT ao quadrado sobre 2. Eu quero saber o H final, que ele vai saber lá. A posição inicial dele, lembra que era o 0 em relação à posição inicial dos movimentos. A velocidade dele também era 0 no início dos movimentos. Não esquece disso. E aqui eu tenho então mais 10 vezes 6 ao quadrado, que é o tempo total, sobre 2. Então H, aqui zerou tudo, vai ficar 10 dividido por 2, 5. 6 ao quadrado, 36. 5 vezes 36, 180 metros. Que é a alternativa letra E. Com isso aqui então, pessoal, a gente termina a nossa lista que era para vocês ter feito. Fica para vocês pensarem aí para as próximas aulas então as demais questões que tem aqui para frente, para a gente discutir, tirar a dúvida de vocês. Então assim, a gente não vai discutir isso aqui agora, mas fica para vocês pensarem para um próximo momento, para a gente discutir então essas questões, para a gente seguir à frente do nosso conteúdo. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Próximo conteúdo nosso, eletrostática. Eletrostática, o que eu quero que vocês saibam então? Primeira coisa, para a gente discutir aqui sobre eletrostática. Em que é constituído um corpo, um átomo? Como que ele é constituído? Núcleo, próton e elétron. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o próton ele é preso no corpo, o elétron ele pode transferir de um corpo para o outro, lembre-se disso. O que é um corpo neutro, o que é um corpo de carga nula e o que é um corpo eletrizado? Um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Um corpo nulo pode ser chamado desse corpo neutro também, mas pode ser um corpo que não tem carga. Agora, um corpo eletrizado é quando ele tem elétrons em excesso, ou seja, ele tem mais elétrons que prótons, ou quando ele tem elétrons em falta, que é quando ele tem mais prótons que elétrons. E corpos eletrizados, então, seria isso. Para a gente calcular a quantidade de carga num corpo, você usa, então, a lei de Coulomb, que é essa formulazinha que é o Quiné, onde Q é a quantidade de carga, que é dada em Coulomb, N é o número de elétrons e faltam em excesso, ou seja, a quantidade de elétrons que tem a mais do que prótons ou que está a menos do que prótons. E esse Ezinho é a carga elementar e que tem um valor fixo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ele tem um valor fixo, que é a carga elementar. Isso aqui, então, é a nossa lei de Coulomb, que a gente fala, então, de quantidade de cargas, para a gente poder discutir sobre isso daí. Vou abrir o livro aqui para não esquecer de falar nada para vocês, tá? Então vamos lá. Isso então é a nossa quantidade de carga. O que mais tem que falar para vocês, pessoal? O que é um corpo condutor e um corpo isolante? Condutor é o corpo em que os elétrons estão livres para se movimentar. Então quando a corrente elétrica vem, os elétrons correm e a corrente elétrica passa no meio dele. Então esse corpo é um corpo condutor.
Isolante é um corpo em que as moléculas estão estáticas, paradas. Então os elétrons não têm para onde correr. Então quando a corrente elétrica vem, bate nele e ele se torna então um corpo isolante. Mas tem um detalhe, não existe um corpo 100% isolante. Todos os corpos a determinada temperatura passam a ser corpos condutores. Eles deixam de ser isolante e passam a ser um corpo condutor. Beleza, pessoal? Aí alguns princípios, tá? Princípios. Primeiro, lei da atração. Quando eu tenho um corpo de carga positiva e um corpo de carga negativa, os opostos se atraem. Então o positivo vai atrair o negativo. Eles se atraem simultaneamente. Agora, se eu tenho dois corpos de mesmo sinal, eles se repelem. E essa força de repulsão é a mesma força que os dois estão aplicando. Então, atração quando eles têm o mesmo sinal, repulsão quando tem sinais diferentes. Agora, tem um item também que é chamado de indução eletromagnética. O que é essa indução? Se eu tenho um corpo carregado, por exemplo, aqui eu tenho um corpo positivo e aqui eu tenho um corpo neutro. Quando eu chego a esse corpo positivo próximo desse corpo neutro, os negativos que estão aqui vêm para essa ponta e os positivos vêm para essa ponta. Cria-se dois polos. Então eu chamo isso aqui de indução eletrostática. Isso aqui vai ficar induzido, então eles vão chegar próximos e eles vão fazer então o que a gente chama de indução eletrostática. Tá? Esse é o processo de indução eletrostática. Agora, existem os processos de eletrização. Existem três processos. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos lá então. Eletrização por atrito, pessoal. Por atrito, você vai pegar um corpo que está eletrizado, por exemplo, positivamente, e vai atritar com um corpo que está eletrizado, por exemplo, de forma neutra. Mas, no atrito, normalmente você não considera nenhum dos corpos eletrizados. O atrito, para ser bem exato, é quando você tem dois corpos neutros. Então você vai pegar aqui, ó, dois corpos neutros e vai atritar os dois. O que vai acontecer nesse momento? Sempre quando eu atrito os dois, eu vou ter um que tem a maior capacidade de ceder elétrons que o outro. Então um vai ceder elétrons para o outro. Então no atrito eu tenho inicialmente dois corpos neutros que após serem atritados, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Agora, qual vai ficar positivo e qual vai ficar negativo? Normalmente a gente segue o que a gente chama de série triboelétrica, que tem no livro de vocês nessa página aqui, ó, que fala o seguinte: quanto mais para cima ele está, maior a capacidade dele ficar positivo. Quanto mais para baixo ele está, maior a capacidade dele ficar negativo. Então, de acordo com isso aqui, que é chamado de série triboelétrica, você sabe então qual corpo vai ceder elétrons para o outro e qual corpo então vai receber elétrons em relação ao outro. Então, isso daqui é o processo de eletrização por atrito. Repetindo, dois corpos neutros se atritam e depois de separar eles, um fica positivo ou negativo. Então, tem dois corpos neutros que após o processo ficam eletrizados com cargas e sinais negativos. Por contato, eu tenho um corpo eletrizado, por exemplo, aqui negativo, e um corpo neutro. Aí agora eu venho e coloco os dois em contato. O que vai acontecer nesse momento? Esse negativo vai ceder elétrons para esse que está neutro. E após esse processo que eu separar os dois, esse daqui vai continuar negativo, porque ele cedeu só alguns elétrons, e esse que estava neutro também vai ficar negativo. Então, na eletrização por atrito, eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro, que após o processo ficam com os mesmos sinais. E se for positivo e neutro, pessoal, como que acontece? Ó, encostei os dois, positivo e neutro. O neutro vai ceder elétrons para o positivo. Como ele estava neutro, o positivo vai receber algum elétron, mas ele continua positivo, e ele estava neutro, cedeu elétrons, ele também fica positivo. Por indução, como que é? Eu vou pegar um bastão aqui, por exemplo, de forma positiva, e vou chegar próximo no corpo neutro. Aí agora, no corpo neutro, eu observo que aconteceu o que a gente chama de indução.
indução. Depois desse momento aqui, ó, o que eu faço aqui agora? Com o bastão próximo ainda, eu venho aqui nesse corpo neutro e ligo na parte externa ao bastão um fio terra. E o que vai acontecer nesse momento? Aqui não está positivo, a terra é neutra, então ela vai mandar elétrons aqui para cima. E aí no final de contas, o meu bastão continua aqui positivo do mesmo jeito, e esse corpo aqui agora, como ele está recebendo elétrons, ele vai ficar negativo. Então vamos lá. Ó. Atrito, dois nêutrons que depois ficam com sinais opostos. Contato, um eletrizado e um neutro que fica depois com os mesmos sinais. E eletrização por indução, eu tenho um eletrizado e um neutro que depois fica com sinais opostos. Esses então são os três processos